Não te dei boa noite. Boa noite para você, boa noite. Seja bem-vindo, que alegria compartilhar contigo esse momento, que alegria poder falar contigo, ter esse encontro, né? A gente não consegue fazer um encontro presencial. É Daqui a um tempo eu verdade. espero que sim, que a gente consiga realizar esses encontros presenciais, Ah, mas que coisa boa a gente poder pelo menos fazer esses encontros aí virtuais, através das lives e trazer temas tão pertinentes, tão importantes para todos nós, psicanalistas em formação, psicanalistas formados. Queria dar um oi para todo mundo, dizer, pessoal, muito feliz de vê-los aqui já, quem já entrou, está participando com a gente. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Vocês viram que hoje o nosso encontro propõe, a gente chama de prosa, né? Porque a vontade é essa, né? É de um momento de descontração, um momento relaxado, um momento feliz para a gente poder falar um pouco sobre o acolhimento psicanalítico e para trazer à tona um pouquinho aí alguns conceitos, algumas questões inerentes à própria clínica. Queria aproveitar para sugerir a todo mundo que está participando, que entrou aqui, a doutora Aline está com a gente também, olha que legal, satisfação recebê-la, ô doutora Aline, que Aline. bom te ter aqui. Que coisa boa. Aproveitem para compartilhar, entre aí no aviãozinho, né? Aprendi com a doutora Débora me ensinou isso, entre aí no aviãozinho, compartilha com o pessoal, gente. Convide os amigos para participar, porque é para isso, esse momento é nosso, é um momento de interação, um momento de compartilhar conhecimentos e de falar sobre aquilo que a gente fala todos os dias, que é falar um pouquinho da própria clínica, né? E queria até situá-los um pouco, né, Cláudia? Não sei se você quer aproveitar também, contar um pouquinho onde que você está, para já começar a situar o pessoal aí sobre, né, o teu trabalho, em qual cidade que você se encontra, e a partir daí a gente vai dando espaço, oportunidade para os colegas irem entrando também para participar. Ah, legal, perfeito, Alexandre. Em primeiro lugar, quero te agradecer de verdade pelo convite, é um prazer mesmo estar aqui, né? Eu sempre saio muito satisfeito dessas nossas trocas, né? É sempre muito bom essa interação que eu tenho contigo, é sempre muito legal. E te agradecer por esse momento aqui, por esse convite, né? Agradecer o pessoal que está chegando, somando com a gente, os colegas, Vivito, Aline. A câmera está um pouco afastada por causa desse zoom que eu não consigo tirar, então eu não estou conseguindo ver direito quem está entrando. Mas todos sejam bem-vindos aí. Eu falo do Rio de Janeiro, né? Atuo como psicanalista clínico há 2 anos, atendimento online, presencial, faço parte de alguns projetos, também dou algumas aulas em algumas instituições de formação em psicanálise, colaboro com alguns projetos, estou coordenando atualmente o Psicanalizar, que é uma plataforma de de expansão, né, da questão psicanalítica. Então a gente tem a ideia de trabalhar com a questão de produção de conteúdo, falando sobre a psicanálise e falando a partir da psicanálise, né? Então é um projeto que está começando agora, né? Estamos começando engateando, com a ajuda de muitos colegas, inclusive sua. E é isso, é isso. Eu não sou muito bom de apresentação, não, Olha mas eu que acho que eu consegui construir uma ideia. Cláudia, inclusive, uma coisa que você falou, esse projeto está fantástico, o tema que está sendo tratado sobre o racismo na subjetividade, um tema extremamente atual, né? Teve no palco das discussões recentemente do BBB, né? Que teve toda uma série de questões aí, e eu vou te falar, cada vez que a gente para, cada vez que eu consigo escutar, né, esse encontro, esse curso, como nós estamos aprendendo com tudo isso, como a gente aprende como ser humano, como pessoa, como profissional, e é isso que a gente tem que aproveitar, que a psicanálise é isso, né? A nossa formação, ela é uma formação contínua, né? A gente continua estudando o resto da vida, é um projeto de vida, Exatamente. e por isso é tão importante esses pequenos projetos, esses projetos que vão dando lugar a novas reflexões, novas interpretações, isso para nós para todos nós é muito importante. Gente, eu queria dar um oi especial para a Sheila. Minha querida Sheila está aqui. Que delícia te ver, Sheila. Muito bom. Gustavo também já está conectado com a gente. Obrigado por participar. A Bia. Tem uma turma já entrando aí.
O pessoal está entrando aos poucos, daqui a pouco a gente deve ter uma participação um pouquinho mais efetiva. Mas, pessoal, entra aí, como diz a doutora Débora, entra no aviãozinho, divulga para os colegas, compartilha aí, convida os colegas que são os colegas do curso, da psicanálise, para entrar, para participar. É um tema muito legal. É isso. Eu queria te agradecer muito, Cleberci. Primeiro, pela disponibilidade, por ter aceitado o convite. E quando a gente começou a prosear sobre esse assunto, nós falamos aí sobre como relacionar essa ideia do atendimento clínico em relação a essa diferenciação que a gente sempre entra em pauta, entra em discussão entre neuróticos e psicóticos, né? Qual seria o nosso papel como psicanalistas nesse contexto? Qual seria o nosso olhar em relação a esse acolhimento psicanalítico para o sujeito? E até, né, assim, atropelando um pouco aqui o carro, né, atropelando um pouco a carroça, passando a carroça na frente dos bois, como diz o mineiro, uma coisa que eu acho que é muito bacana para nós, nesse contexto, é a gente entender o lugar, né, desse acolhimento, tanto para a clínica psicanalítica, que atende supostamente deveríamos atender os neuróticos só, mas como que seria atender esses psicóticos? E aí, quando eu falei da prosa, porque a nossa prosa foi um pouco disso, pessoal, só contando para vocês um pouquinho o que nos trouxe até aqui, a gente falou, gente, por que algumas pessoas nos questionam por que nós, em psicanálise, estudamos os psicóticos, né? Porque estudar a psicose, para nós, é tão importante. E aí, uma coisa interessante é que a gente começou a brincar com essa ideia de que, gente, será que é possível, né? Imagina nós no setting presencial, ou qualquer outro setting, mesmo que seja o setting online, estabelecer quase com um aviso, um comunicado, uma plaquinha na porta e dizer assim, psicóticos do lado de fora, não entrem, né? seria algo muito estranho, né? Então, é claro que nós reconhecemos aí qual é o nosso escopo como profissionais, como psicanalistas, né? Realmente, vamos dizer assim, o nosso compromisso com a clínica, mas é muito complicado, né? Você falar assim, eu só atendo neuróticos. Você é neurótico, né? É algo interessante de provocar, né? Se você se enquadra entre os neuróticos, então eu posso te atender. Agora, será que você é um pouco psicótico, né? Eu fico imaginando como que seria um acolhimento psicanalítico nesse sentido. Eu queria te ouvir um pouco, meu amigo. Eu queria te dar a palavra para a gente começar a prosear sobre isso, né? Trazer algumas noções da própria clínica. Eu queria aproveitar para só compartilhar uma mensagem da Aline. Ela disse que é para a gente apertar o coração, tornar a live relevante para o Instagram, e assim eles liberam maior visibilidade. Aline, muito obrigado pela dica. Pessoal, clica aí no coraçãozinho, vai curtindo aí, manda bastante coraçõezinhos para nós durante a live, para poder tornar essa live importante e relevante para todos nós. Obrigado pela dica, Aline. Legal. Então, Alexandre, eu acho que a gente precisa começar a falar disso justamente por uma palavra que você usou, que é até o tema desse nosso encontro, que é a questão do acolhimento, né? Entender que nós precisamos estar neste lugar de analista na perspectiva de acolher, e como Freud diz, acolher aquele que sofre. Então, essa movimentação, ela é muito importante, né? Interagir com essa perspectiva do acolhimento, né? A Jéssica, aquela que fez o evento com a gente, né? Ela diz algo muito interessante. Ela diz assim, né? Que acolher não é necessariamente se colocar na dor do outro, porque se colocar nesse lugar é quase que uma impossibilidade, né? A gente pode viver, a gente pode participar das mesmas histórias, mas a gente nunca consegue participar das mesmas experiências, né? Porque a experiência fala daquilo que está no sujeito. Então a gente pode viver a mesma realidade, o mesmo momento, né? Participar do mesmo acontecimento, do mesmo evento, mas a experiência fala muito da interação disso que acontece, né, com o próprio sujeito. Então, o acolhimento, ele não passa necessariamente por sentir essa dor, porque sentir essa dor é quase como uma impossibilidade, né? A gente não tem essa capacidade, mas passa por entender
que existe essa dor no outro, né? E assim como existe uma dor em uma movimentação psicótica, também existe uma dor na assim como existe uma dor na movimentação neurótica, né? Também existe uma dor na movimentação psicótica, né? E como que nós vamos interagir diante dessa realidade? Primeiro, como que nós vamos julgar em um primeiro atendimento e falar, não, você é neurótico para cá, psicótico para cá? Como que nós vamos interagir com isso, né? Como que nós vamos conseguir perceber, a não ser justamente por essa movimentação de acolhimento, né? Eu acho que a base do nosso atendimento é identificar essa movimentação de dor no outro. Então, se você nos procura porque sofre, aqui tem um lugar garantido para você, né? Aqui tem um lugar. Agora, o que nós precisamos interagir é com a movimentação, né? É entender de que maneira nós podemos acolher esse que sofre, né? De que maneira nós podemos acolher essa dor. Quando nós estamos falando sobre a neurose, nós estamos falando sobre uma movimentação que a clínica trata a partir das interpretações, a partir da associação livre, né? Então a gente interage com eles a partir daquilo que eles trazem e nós começamos a interagir com eles, interpretando. Agora, o psicótico, ele tem uma questão, né? Ele está sempre em uma constante interpretação, né? Porque ele vive em uma realidade onde ele alucina, né? E essa alucinação, né, que ele desenvolve é uma eterna interpretação, né? E aí nós podemos entender também que essa movimentação de alucinação que ele traz não é necessariamente um problema para nós, muito pelo contrário, né? Pode ser uma movimentação clínica para a gente também, porque quando o psicótico ele entra nesse estado de fantasiar, de sair de uma realidade, tentar criar para si uma outra realidade, ele está se movimentando numa tentativa de cura, né? Para pensar, né? Então, é como se ele estivesse o tempo todo tentando chegar a esse lugar que ele se colocou, ele não consegue chegar no fim disso, então ele vai tentando, ele vai criando, sempre numa perspectiva de chegar a um lugar outro desse que ele está. Então, e essa movimentação causa nesse sujeito a dor, né? E aí nós voltamos para a minha fala inicial. Então, se o sujeito sofre, ele tem espaço na clínica psicanalítica, sim, né? E Lacan fala algo interessante, né? Ele diz para a gente não se retrair diante do psicótico, né? Lacan fala, não se retraia diante da movimentação desse psicótico, né? Então, nós precisamos interagir com essa realidade também. Claro que falar de uma movimentação clínica, tanto em relação aos neuróticos quanto ao psicótico, é falar sobre muitos mecanismos, né? É interagir a partir de muitas realidades e perspectivas, coisas que a gente pode estar trazendo aqui, né? Claro, com certeza nós podemos estar falando sobre alguns tipos dessa movimentação. Mas a base, ela se dá justamente pela movimentação de entender que a nossa ação precisa ser necessariamente, essa nossa ação de abertura inicial, ela precisa ser necessariamente a expectativa de acolher, né? Então, o ponto principal dessa nossa movimentação é justamente a ideia do acolhimento, né? É a ideia do receber esse que sofre. Falo bastante, né? Não, o objetivo é esse, a prosa é para isso mesmo e é sempre muito bom te ouvir, viu? Fale para nós, pessoal, aproveite, compartilhe aí com os colegas, convidem mais colegas para entrar. Queria dar boa noite para os que estão chegando agora, o querido Aderson, Alexander, e o Antônio Carlos deixou uma pergunta interessante, depois eu quero compartilhar também com todos. Mas quando você fala sobre acolhimento, interessante que eu fazendo uma revisão,
eu encontrei uma perspectiva que fala sobre a ideia de mudar um pouco o paradigma em relação à saúde mental. E essa proposta de mudar o paradigma em relação à saúde mental, aplicada ao SUS, mostra que realmente nós não estamos muito distantes daquilo que o próprio Sistema Único de Saúde propõe. Porque antes o que nós víamos é que a gente realmente a gente tinha um problema de saúde. E esse problema de saúde, quem tinha era uma pessoa. Então, o nosso olhar, né, o olhar do sistema de saúde para essas pessoas, antes era assim, olha, eu tenho uma doença e essa doença, quem tem ela é uma pessoa. Então, esse era o paradigma anterior. O paradigma atual é um pouco diferente, né? Hoje você tem uma pessoa que tem um problema de saúde, então você passa a olhar para esse sujeito, você passa a identificar esse sujeito, né? Não é mais o problema, não é mais a doença, mas é o sujeito. Então, se o próprio SUS já fala nessa quebra do paradigma, né? Por que nós, como terapeutas, como psicanalistas, teríamos uma abordagem tão diferenciada nesse sentido, né? Isso também acabou trazendo algumas reflexões para mim. Porque o nosso acolhimento vai exatamente no sentido desse olhar para o sujeito, né? Desse olhar para o outro, para o olhar dessa dor, esse olhar do sofrimento, essa busca do acolhimento que esse sujeito busca. E quando você pensa um pouco nessa construção simbólica de que eu não olho para o outro pensando, fulano, a depressão vem até a mim, né? Então essa pessoa traz essa doença, a depressão para tratar. Gente, não é isso, né? É um sujeito que tem depressão, né, que busca o acolhimento, ou um sujeito enlutado que busca o acolhimento. Então, eu gostei muito de trazer um pouquinho essa noção dessa quebra de paradigmas. Existem vários projetos, vários estudos nesse sentido, porque também traz para a gente uma noção diferenciada em torno do acolhimento. Já não é mais o olhar para o diagnóstico, não é o olhar para a doença, é o olhar para o sujeito, né? É o que o sujeito sente, não é não é o diagnóstico que eu vejo a partir dessa pessoa que carrega esse diagnóstico. É muito diferente disso. Então, talvez nós, psicanalistas, tenhamos esse olhar diferenciado, né? A possibilidade de ofertar esse acolhimento também de outro lugar. Eu acho que isso começa também a trazer uma mensagem que, quando nós abrimos as portas, né, do set analítico, quando nós compomos esse set analítico ali com o nosso analisando, na verdade, nós não estamos olhando ali para um diagnóstico, né? Nós estamos olhando para um sujeito. Eu acho que é isso que a gente tem que estar com. Nós estamos lidando com seres humanos. Hoje mesmo, compartilhando com vocês, recebi aí algumas demandas de algumas pessoas, e as pessoas estão assim, mas quer dizer que para ser psicanalista eu preciso passar pela análise pessoal? Pessoal, é verdade, para ser psicanalista precisa cumprir o tripé de análise do psicanalista, né? Formação teórica, análise pessoal, supervisão, né? E as pessoas acreditam que para lidar com o outro, para lidar com a saúde mental do outro, não precisa de muito, né? Não preciso ter muito compromisso, não preciso me preparar para isso, né? Basta eu fazer um curso rápido, teórico, e pronto, né? Estou preparado para lidar com a saúde mental do outro. Eu também gostaria de deixar isso aí em pauta para a gente refletir um pouco também sobre o nosso compromisso em relação à nossa profissão, né? Essa profissão que nós abraçamos, que é a profissão de analistas, né? De psicanalistas, e o quanto também nós estamos vivenciando um momento difícil em que a gente também percebe é quase uma noção de celeridade que foge da realidade, né? Fantasia, a ideia de que lidar com o outro, lidar com o emocional do outro, lidar com a saúde mental do outro, não requer preparo, não requer que eu passe também pela análise, que eu minimamente tenha resolvido algumas questões particulares, para que quando eu pense um pouco nesse contexto da acolhimento, transferencial, é falar da transferência dentro da clínica psicanalítica, que nesse processo transferencial eu tenha condições, né, de estar ali no manejo da clínica, no manejo dessas relações transferenciais, sem que isso esteja ecoando em mim, né, e
e quase que respingando um pouco da minha história no outro também. Então, acho que seria algo para a gente começar a pensar também sobre essa noção de acolhimento. E o Antônio fala, e ser realmente empático. É isso. E empatia, né, Antônio? Eu acredito até que não tem muito a ver com oi, tudo bem, seja muito bem-vindo. Não é necessariamente isso, né? A empatia é esse acolhimento sincero, é o outro sentir que a dor dele tem um significado, né? Que a verdade que ele traz é a verdade que importa ali naquele momento, não aquilo que eu acredito que é verdade, não aquilo que eu penso que é melhor para aquela pessoa, mas aquilo que realmente importa para o meu analisando, o desejo do analisando. E muitas vezes nós confundimos a empatia com essa máscara da boa educação, né, do seja bem-vindo e como é que foi seu fim de semana, como é que foi sua semana, e não necessariamente o acolhimento passa por essa abordagem, né? Eu acho que isso faz parte da educação. O acolhimento vai muito além disso, né? O acolhimento vai... Pessoal, coraçãozinho para nós aí, incentiva a live. Isso, para poder aumentar a visualização da live. Acredito que o acolhimento ele passa justamente por esse entendimento de que o outro sofre e tirar um pouco a expectativa do saber, né? E o analista se colocar mais no lugar de aprender. Aprender sobre a dor do outro, né? Porque às vezes a gente se impõe de tanto conhecimento, e queremos ensinar ao outro a forma como o outro está sofrendo, né? Então a gente se prepara de muita teoria, né? Bill diz que a nossa teoria serve até da porta para fora em relação ao nosso setting, né? A partir dali é essa interação que eu construo com o meu, analisando de interagir com ele e aprender com ele sobre a dor dele. O professor Renato do GEP, ele traz uma ideia muito interessante em relação a isso, né? Ele fala o seguinte, que nós aprendemos a depressão, a ansiedade, a todos os sintomas de uma maneira geral, a partir daquilo que o analisando nos apresenta. Então, eu vou aprender da dor do outro, não pelo meu conhecimento teórico, né? Então, eu vou aprender pela dor do outro aquilo que ele tem a me dizer, entende? Então, não é interagir com o sofrimento do outro na perspectiva de criar afirmações de que, não, eu sei do que você está falando. Não. Esse lugar ele vai encontrar em qualquer outro lugar. Ele só não pode encontrar esse lugar no setting. O setting, ele é importante justamente porque é um lugar onde ele vai poder falar assim, olha, está doendo, e a outra pessoa não vai falar em mim também, entende? Ali é o momento dele, é o momento de acolher a dor dele, sabe? E de dizer, não, eu sei como é isso, não, eu não sei, você pode me dizer como isso está doendo em você? Então, fala, você queria falar? Você sabe que me lembrou muito tem um tema em voga aí que eles chamam de positivismo tóxico, né? Que é muito comum a pessoa estar ali dialogando com outra e de repente ela conta um problema e a pessoa, mas vai ficar tudo bem, né? É assim mesmo, né? E esse Exatamente. papel é um papel que nós não temos que fazer enquanto psicanalistas, né? Nós não estamos para dar esse afago, né? Nós estamos ali para ofertar uma escuta qualificada, uma escuta realmente técnica, né? A escuta psicanalítica, ela não é qualquer escuta. Então, a gente acredita que a escuta é quase que ocupar esse lugar de conselheiro, de amigo, de confidente. Não é isso, né? Definitivamente não é isso. Definitivamente não é isso, exatamente. É deixar com que o sujeito, a partir dessa movimentação de acolhimento, desenvolva o seu próprio protagonismo diante dessa dor, né? Um protagonismo que eu percebo, Alexandre, que é associado em todo o tempo, né? Nós não temos espaço
para falar sobre a nossa dor. Esses ambientes é como se não existissem mais, né? Há uma proibição, né? Você não pode sofrer, né? O sofrer é proibido, o sentir a dor é proibido. E aí você abre suas redes e tem sempre um curso te ensinando a ultrapassar a sua dor, a viver uma vida 100% feliz, a viver uma vida, aprenda a administrar, sabe? Então, é sempre imposições e imposições que nos levam para esse lugar que nos dá um certo sufocamento mesmo, entende? Então, quando o sujeito ele se coloca em análise, ele se coloca justamente para interagir com essa interação conturbada em relação àquilo que ele sente e aquilo que é tentado impor a ele o tempo todo, né? Então, a movimentação clínica passa muito por esse lugar, né? É um lugar da paciência, nós precisamos entender isso. É um lugar das voltas, né? A gente não tem essa questão de um lugar de retidão, né? Vamos resolver isso agora, né? Essa semana eu atendi uma pessoa que ela falou assim, olha, eu quero um diagnóstico para mim. Eu quero um diagnóstico, ela. Estou te pagando essa consulta para que você me dê um diagnóstico. Eu perguntei, mas para quê? Para que você quer esse diagnóstico? Ela falou, não, porque eu quero expor para alguém aquilo que eu tenho. Eu quero ter uma depressão, eu quero ter uma ansiedade. Então, isso já virou até uma questão de status, né? A pessoa interage com os sintomas na perspectiva de mostrar para o outro, para gerar no outro uma sensibilidade, né? Então, É quase que ocupar uma posição de vítima, né? Assim, eu exatamente. Né? Eu preciso que o outro me reconheça nessa posição de fragilidade. Se o outro não me reconhece nessa posição de fragilidade, se você não valida aquilo que eu venho buscar aqui, que eu estou numa posição de fragilidade, então não faz sentido eu fazer análise com você. E aí vem os equívocos. Exatamente. Né? As pessoas vêm com esse desejo de que a gente valide aquilo que elas sentem, né? Exatamente. Na verdade, elas já chegam com o diagnóstico pronto delas, né? Exatamente. Tudo que eles querem é uma validação. Mas isso também, isso se dá justamente por causa dessa movimentação. Porque se ela não desenvolve essa ideia, se ela não manifesta isso, ela não encontra um... Pessoal, deu uma leve... Né? Travei? Eu travei? Deu uma leve travadinha. Se você quiser repetir a última frase para nós. Não, perfeito. Estou dizendo o seguinte, que esse lugar ele é gerado no sujeito justamente para encontrar um lugar de repouso sobre a sua dor, né? Eu acredito que seja até uma tentativa desesperadora, né? Então, eu preciso me manifestar de algum jeito para que alguém me dê atenção. Então, a pessoa começa a desenvolver esses sintomas justamente para ser percebida, né? Para ser vista, para ser ouvida, né? Para que as pessoas interajam com aquilo que ele não está conseguindo mais dar conta, sabe? Olhem para mim, eu não estou conseguindo dar conta mais disso, né? E era isso que eu estava colocando. Legal. Uma coisa que eu até trouxe para nós foi sobre o seguinte: nós precisamos ver o acolhimento, né, enquanto esse reconhecimento do sujeito realmente, né? Isso para nós é importante. Mas o que nós não podemos esquecer é que esse acolhimento também implica reconhecer esse sujeito em outros aspectos da sua vida. Então, muitas vezes, quando nós acolhemos esse paciente, quando nós estamos ali num processo de análise com esse paciente, analisando, o que eu observo e o que eu tenho observado é que existe quase que um desejo do analista de investigar o paciente. Ele não permite que o processo da análise se dê naturalmente, porque ele quase que deseja que esse processo de análise ele produza os efeitos analíticos. Ele se cobra que esse processo realmente produz os efeitos analíticos. E quando ele faz isso, ele deixa de considerar outros aspectos da vida social desse sujeito.
Porque quando nós pensamos no sujeito, pensamos um pouco na própria questão das instâncias psíquicas, nós sabemos que, como sujeito consciente, né, o nosso ego está lidando com várias demandas, né? A demanda do id, né, a demanda do nosso inconsciente, no caso, a demanda do superego, dessa estrutura ou dessa superestrutura moral, estética, parental, né, que nós temos, mas nós também lidamos com a realidade externa e lidamos com as exigências do mundo. Então, eu estava pensando muito esse lugar do acolhimento que nós falamos tanto nos dias de hoje, pensando em Covid, pensando em situações que fazem parte aí, estão fazendo parte aí desse momento que todos nós estamos vivendo, mas como olhar para esse sujeito sem perceber que também existe por trás desse sujeito, que existe na história desse sujeito, na narrativa desse sujeito, outras questões que vão além necessariamente dessa investigação do inconsciente, né? Porque muitas vezes o que esse sujeito busca em nós é o acolhimento, é uma escuta qualificada, né? Ele quer ser ouvido nas suas dores, né? No seu sofrimento. Ele quer poder expressar o que todas essas questões internas e externas significam para ele, né? O que elas representam de fato para ele em termos de afeto, em termos de angústia, em termos de ansiedade. E muitas vezes nós entramos quase que num processo, eu diria até um pouco obsessivo, de querer descobrir, de querer desvendar o inconsciente. É verdade, o inconsciente, né, ele é um dos pilares da psicanálise, né, um dos conceitos bases da metapsicologia freudiana. É inquestionável a importância da investigação do inconsciente. Mas eu trago um pouco até da perspectiva winnicottiana, né? Se nós não nos prepararmos primeiramente para propiciar ou para permitir que esse analisando se sinta acolhido nesse setting, né? Que ele se sinta realmente escutado, né? Que ele se sinta reconhecido como sujeito, que as suas verdades, o seu sentido posto ali, que esse sentido tem valor para a nossa escuta, tem valor para nós como analistas. Se a gente não se permite esse transcurso natural, dificilmente nós vamos conseguir, talvez, viver esse processo do desbravamento, né, desse mergulho mais profundo do inconsciente. Porque sequer nós nos preparamos para esse primeiro momento, que é o acolhimento. E claro que o acolhimento, eu acredito, né, eu até acho que na perspectiva bioniana, a gente vê muito isso, né? O acolhimento é um processo recorrente, né? Não é que eu te acolho hoje, amanhã está tudo bem, não preciso mais me preocupar com o acolhimento. É natural que a gente vá encontrando um pouco mais de afinidade, um pouco mais de liberdade com o nosso analisando, mas isso não quer dizer que a gente não tem que estar atento a esse lugar do acolhimento, porque eventualmente a gente acaba também confundindo um pouco essas relações, né? E aí você deixa de realmente, até voltando na pergunta que o Aderson compartilhou com a gente, ele fala o que seria, quais são as características dessa escuta. E, Aderson, é bem simples, como dizia o Freud, a escuta é uma escuta flutuante, né? Essa escuta, eu escuto de inconsciente para inconsciente. Quando eu estou muito preocupado em produzir efeitos analíticos, quando eu estou muito preocupado em trazer conclusões, em gerar interpretações, em resolver as questões do outro, eu estou esquecendo de fazer o meu trabalho como analista e estou tentando resolver a vida do outro por outra perspectiva que não seja psicanálise. Então a gente também tem que estar um pouco atento também, porque esses dias mesmo nós estávamos num debate rápido aí, tratando um pouco a questão do próprio insight, a noção do insight, né? O Freud ele nos alerta para algo importante, que quando nós nos antecipamos nesses insights, ou queremos antecipar um insight que deveria ser do nosso analisando, provavelmente o que a gente encontra em decorrência desse atropelamento, né? Vamos usar dessa forma, é possivelmente a resistência. É isso chegar à consciência dele, mas não desse um processo em que ele se vê nessas condições, em que ele se reconhece como sujeito, em que ele reconhece essa narrativa, e aí, a partir daí, o que acaba acontecendo? Ele fala, não faz sentido para mim, isso não faz sentido para mim. Né? E já, a partir dali, você coloca a perder todo o trabalho que foi feito até ali
com esse analisando. Então, também nós temos que estar atentos a essa noção do acolhimento, da escuta fluente, porque existe essa tendência de muitos colegas, eu tenho acompanhado alguns colegas, inclusive em processos de supervisão, mas você percebe que alguns colegas se antecipam, né? E, claro, por isso é importante a supervisão, mas você percebe que existe quase que essa antecipação no sentido de fulano já resolveu, então já posso, um exemplo, né? Já posso terminar a análise. Não é assim, né? Terminar a análise significa que o outro reconheça também, né? Que o outro também entenda que, ok, né? Eu estou de acordo com o término da análise. E eu tenho percebido que a noção do acolhimento parece que vai só no acolhimento da dor. E a gente acaba também entrando num equívoco, porque falar em psicanálise não é só falar em tratar dores, né? É claro que muitos colegas, muitas pessoas, muitos sujeitos, ou analisando que nos procura, muitas vezes nos procura por um problema emergente, algo que ele precisa resolver, algo que está angustiando, e por aí vai. Mas a dor é a porta de entrada, né? É a porta de entrada, mas todos nós deveríamos efetivamente investir em saúde mental. Nós deveríamos investir quase no processo preventivo da nossa saúde mental, né? E não num processo inverso a esse, né? Assim, eu vou lá porque eu preciso me curar, porque eu já estou com um problema, né? Tenho algo que resolver. Então, esses dias eu ouvi uns colegas compartilhando, inclusive também algumas lives, e me chamou bastante a atenção. Como é que para cortar cabelo, fazer unha, pintar o cabelo, a gente tem dinheiro, roupa nova, mas quando é para a saúde mental, as pessoas dizem assim, é muito dinheiro, eu não vou gastar dinheiro com isso agora não, né? Quer dizer, exatamente, isso tem mais importância para o imaginário popular do que necessariamente saúde mental. Agora, quando eu estou em crise, eu falo, agora eu vou procurar um terapeuta. exatamente. E aí nós vamos estar preparados para acolher. O que nós não sabemos é quando esse sujeito chegar, se ele já passou esse limite, né? essa linha fronteiriça entre a neurose e a psicose. E aí o negócio chega maior para a gente, né? E sobre o que você estava falando, você já acabou, Alexandre? Desculpa. Sim, pode ficar à vontade. Tá, não, tudo bem, obrigado. Sobre o que você estava falando, sobre essa questão da movimentação do analista, como quase que uma movimentação, quase que uma movimentação neurótica, né, em relação a descobrir, a investigar, a interpretar o tempo todo, né? Bion, ele nos dá uma orientação que eu acho muito importante, cara. Ele diz para a gente não ter ânsia por compreensão. Olha que interessante, né? Então, a gente entra em análise e nós precisamos desenvolver isso, né? Sem ânsia por compreensão. Vamos deixar que a movimentação aconteça, né? Então, porque quando eu não tenho ânsia por essa compreensão, eu não vou ter ânsia por uma investigação e, por isso, eu não vou atropelar esse processo. Então, quando a gente tem muita preocupação, né, onde até Bion fala um pouco sobre essa questão também, né, tudo é objeto de investigação, né, essa questão, essa pressão de que um bom dia sorrindo, ou analisando, está querendo dizer o que com esse bom dia para mim, né, então, há essa noia, né, essa preocupação, peraí, não, calma, cara, peraí, sabe, vamos deixar a movimentação acontecer. Quando ele te dá um bom dia sorrindo, às vezes ele só quer te dar um bom dia sorrindo, sabe? Não há nada mais que isso. Me lembrou daquelas interpretações rápidas, aqui, um pouquinho equivocadas, que o paciente chegou atrasado, não, isso aí já é resistência, né? Às vezes ele exatamente. Atrasado, realmente ele pegou um baita trânsito. Às vezes é o ônibus, né? Pegou o trânsito, o motorista bateu com o carro, enfim, muita coisa acontece, né? Então, nem tudo é resistência, nem tudo eu preciso estar o tempo todo atento para querer investigar tudo, eu tenho que perceber toda a movimentação. Isso é o quê? Isso é uma ânsia, né? Por compreensão, né? E Bion diz o seguinte, quando entrar nesse lugar de análise, deixe essa ânsia por compreensão lá fora, sabe? Interaja, construa, viva, sabe?
se movimente junto com o seu analisando, entende? Ele não é uma cobaia, ele não é uma cobaia sua, né, cara? Ele não é um mapa. Então, nós precisamos interagir, né? E Ferenczi também ele fala uma coisa importante que é sobre o tato, né? O tato psíquico, né? Ele diz, olha, e o que é esse tato? Esse tato é interagir com o limite desse sujeito, sabe? É você perceber e interagir com o limite, até onde ele consegue ir, até onde ele consegue ouvir, até onde ele consegue falar. Então, vamos interagir com esse movimento dele, né? Não é ele que precisa entrar nessa minha ideia de interpretação e de uma análise em que eu preciso chegar sempre ao resultado. Não, nós que precisamos interagir com ele, né? Nós vamos nos movimentar de acordo com a movimentação dele. Então, desenvolver esse tato é muito importante, né? Quem fala também sobre esse tato é Bion, né? Quando ele fala sobre a análise é uma movimentação no escuro, né? Justamente porque no escuro a minha única interação é justamente o tato, né? Então, eu vou percebendo a partir dessa interação. Então, eu desconfiguro toda essa minha ideia do saber, toda essa minha ideia de querer identificar logo, né? E passo a construir uma relação. E essa relação que eu construo junto com o meu analisando, isso é um acolhimento, né? Essa construção se dá justamente pela movimentação desse tato, né? Pela movimentação dessa observação e não de uma observação distante, né? Como alguém que espera sempre alguma coisa do outro, que o outro precisa dar essa demanda em relação à sua interpretação. Não, peraí, vamos nos movimentar juntos, entende? E eu fico imaginando muito como isso não deve ser desgastante para os colegas que entram na clínica, né, que iniciam esse atendimento com essa perspectiva, né, porque parece que o que fala o tempo todo através dele não é uma escuta flutuante, mas o próprio superego, né, eu preciso produzir algo, eu preciso entregar Exatamente. algo, se eu não entregar algo, eu não sou um bom analista, né, então também aparece esse lugar da insegurança, também aparece essa mensagem que deixa entrever a importância de um supervisor para esse colega, para esse psicanalista, esse jovem profissional que está precisando de um suporte, de encontrar mais segurança. E a segurança passa pela supervisão, mas embora a gente estava tratando até sobre a questão do saber, mas como o conhecimento também é importante, como a leitura é importante, como estar preparado para esse atendimento, para esse acolhimento também é importante, né? Porque senão o que a gente acaba achando é que basta eu estar ali para escutar. Então, quando a gente fala que essa escuta é uma escuta técnica qualificada, é porque realmente ela é uma escuta técnica, ela não é uma escuta comum. Precisa ser, né? Não é uma escuta de boteco, né? Vamos falar assim. Exatamente. Eu estou aqui com meu vinhozinho, mas não é uma escuta de boteco. E eu estou com a minha água. Muito bem. Mas eu estava, até peguei uma frase aqui do Renildo Moreira, né? Ele fala a escuta do psicanalista. Renildo, que bom te ter aqui, Renildo. Renildo é um amigo psicanalista, ele me ajudou muito, me ajuda ainda nesse processo de formação constante que eu tenho, mas lá no início também ele me ajudou bastante. Renildo, muito bom te ter aqui, cara, gratidão. Satisfação, Renildo, que bom. Então ele compartilha com a gente que a escuta do psicanalista é diferente, pois o compromisso é com a singularidade de cada sujeito. Cada história, assim o caminho a ser trilhado pelo paciente, é pessoal na solução de seus conflitos. Então, e pessoal, né? Na solução de seus conflitos. Então, é exatamente isso, né? Nós temos que buscar compreender e interpretar o sintoma a partir da história do sujeito. E não isso aí. O que a gente observa é que lá no passado a psicanálise ela acaba criticando esse modelo um pouco tradicional, né, que acaba abordando muito o sujeito a partir dos sintomas, e a gente vê que a psicanálise ela traz uma inversão, né, dessa abordagem do sujeito, desse lugar do acolhimento, e eu acho que tem tudo a ver isso que o Renildo trouxe para a gente em relação a esse assunto. Eu acho que até a própria história, né, das histéricas, né, quando você passa a escutar as histéricas além dos seus sintomas, né,
Até para trazer um pouco para o contexto que a gente estava trabalhando a noção, né, desse acolhimento do neurótico, do psicótico, teve uma plaquinha para eles. Brincadeira à parte, gente. É o seguinte, acolhimento é pro sujeito, né? A nossa abordagem não é uma abordagem a partir dos sintomas, é do sujeito para os sintomas e não o inverso, né? O que a psicanálise propõe é uma nova forma de ver o sujeito. Quando a psicanálise propõe a escuta das histéricas, ele propõe olhar as histéricas além dos sintomas, mas daquilo que representa os sintomas para elas, né? Então, através dessa abordagem, através dessa técnica que nós temos que realmente pensar a noção do acolhimento, né? Esse ambiente em que a primazia, o primeiro lugar desse ambiente é o reconhecimento desse sujeito, é o acolhimento do outro, né? Perfeito. E eu, buscando aí, né, nessas entrelinhas, quando eu fico pensando o que seria esse ambiente suficientemente bom, né, na perspectiva Winnicottiana. Porque, gente, quando eu penso é um desafio, né? no setting presencial, eu amo ouvir a Jéssica, porque a Jéssica tem uma abordagem muito gentil sobre a diferença entre o setting presencial e o setting online, né? Esse setting virtual. Mas ambos nós traduzimos por setting analítico, né? Mas a verdade é que o que nós percebemos, eu não sei se vocês têm vivido essa experiência, pessoal, mas eu aproveito até para compartilhar, um tal de que nós estamos em atendimento com o nosso paciente, de repente você, né, é comum você estar aqui acompanhando, estar analisando, de repente você desvia o olhar, né, você está ouvindo, a tua escuta é uma escuta atenta, é uma escuta flutuante, é uma escuta, né, ao mesmo tempo pacienciosa. E essa pessoa fala, para onde que você está olhando? E você está no atendimento virtual. Para onde que você está olhando? O que tem acima da sua cabeça? É muito engraçado você se deparar com isso. E também, nessas horas, eu acabo entendendo um pouco quando Freud falava, né, que esse aparente desconforto que tem quase que essa interação constante, né, essa cena analítica que a gente acaba compondo, um pouco dessa trama analítica que o paciente fala hoje, mas ele não fala só a partir da linguagem, né? A linguagem, a gente sabe que ela realmente ela é solidária com a verdade, mas a gente tem observado que o nosso analisando fala também através de outros meios de comunicação, de linguagem, de uma linguagem não verbal, né? Essa linguagem gestual. Há de convir que a gente está conversando, eu estou aqui o tempo todo, né? A mão não para, né? Está comunicando, né? E eles também observam a nossa comunicação, eles também buscam a nossa aprovação, eles também buscam o lugar desse acolhimento. Até que ponto aquilo que eu falo para o meu analista, as microexpressões do meu analista, demonstram empatia, demonstram, por exemplo, acolhimento, ou demonstram entendimento, ou demonstram um certo tipo de rejeição, enfim, né, de negação em relação àquilo, de não achar que não faz muito sentido. Então, quando Freud propõe esse exercício do divã, né, esse exercício de o paciente está ali, ele não observa diretamente o analista não deveria observar diretamente o paciente e vice-versa, mas o que eu percebo é que esse exercício realmente é muito bom para essa escuta flutuante, mas que naturalmente, sem descartar as nossas questões culturais, nós brasileiros somos muito do toque, né? Do olhar, dessa coisa meio touch, né? Tanto que em outras culturas eles chamam a gente de toquetons, que nós somos muito de tocar. Então, eu fico pensando quanto que isso também tem mudado um pouco a nossa dinâmica, né? Como que isso influencia na nossa dinâmica do atendimento, do próprio setting, desse ambiente suficientemente bom e da noção do acolhimento. O quanto que se sentir acolhido por outro, né, pelo outro, também para esse analisando que está aí através do setting virtual online, tem muito a ver com esse olhar, né? Eu estou te olhando. Né? E isso eu percebo que quando você está um pouco nessa dinâmica, você acaba perdendo também
a possibilidade de produzir, né, um processo de escuta mais livre, mais flutuante, porque você está ali o tempo todo atento com esse ambiente. Então, eu me preocupo muito com essa noção de ambiente suficientemente bom, porque as nossas preocupações no virtual vão um pouquinho além, né, só desse olhar, da pessoa sentir que você está ouvindo, que você está vendo, que você está observando o que ela está fazendo, mas, ao mesmo tempo, nós estamos atentos ao que acontece à nossa volta, um barulho muito forte externo que atrapalha a comunicação, nós estamos atentos aos ruídos das redes, às próprias quedas de conexões que podem interferir nesse Exatamente. processo. Então, nós vivemos uma série de outros elementos que também podem afetar, né, essa noção desse ambiente suficientemente bom, pensando em infraestrutura. Agora, pensando E são desafios, né? Mas pensando em acolhimento, a gente tem condição de ofertar o mesmo acolhimento, né? o mesmo olhar de acolhimento, de respeito, de sinceridade, de atenção, e isso é importante. Mesmo quando você não está olhando, que o outro saiba que você está o tempo todo atento, que você está escutando, e que a escuta é um dos nossos principais métodos, uma das nossas principais ferramentas, né, de trabalho. Exatamente. E o que muda é justamente essa ferramenta técnica, né? Mas a movimentação analítica, ela se dá do mesmo jeito, né? Claro que a gente precisa estar sempre interagindo com isso que se altera, que se muda o tempo todo, né? E quando você fala sobre essa questão, né, nós não estamos agora só numa posição de analistas, né? Nós também estamos sendo analisados o tempo todo pelos nossos analisandos, né? Há uma interação de análise o tempo todo, as pessoas perguntam exatamente o que você falou. Por que você está me olhando assim, né? Por que você com o olhar não concordou ou concordou, sabe? Então, você também está nessa movimentação de ser analisado o tempo todo, né? Então, essa relação transferencial que também tem uma contra-transferência, mesmo que seja nas nossas microexpressões. E as pessoas estão atentas a isso. É impressionante, né? Exatamente, cada vez mais. Cada vez mais, né? Só pegando um gancho rapidinho, voltando naquilo que o Renildo colocou, que eu achei interessante, né? Quando ele fala sobre essa movimentação em um sujeito ser único, né? A questão não é que cada sujeito é um, né? Eu percebo que cada sujeito é um em cada análise, né? Em cada análise nós temos um sujeito diferente, então a cada semana se coloca alguém outro ali em tua frente, né? Então a demanda que era da semana passada já não é mais a demanda hoje, sabe? A ideia que se tinha semana passada já não é mais hoje. Então é uma movimentação muito constante na clínica, né? Então o sujeito ele está sempre se apresentando de uma maneira ou outra. Ele é sempre alguém singular a cada análise ele é sempre alguém outro, né? Então, por isso que Bion fala também uma outra questão, que é sem memória, né? Que nós precisamos entrar no set sem memória, né? Porque a bagagem que nós temos acaba nos atrofiando, né? Acaba atrofiando essa movimentação clínica. Então, nós precisamos nos desenvolver sem memória. Por quê? Porque nós vamos nos encontrar ali agora com outro sujeito, sabe? Com outro sujeito. Ele se apresenta, ele se coloca de uma outra forma. Então, essa colocação é muito importante. Nós precisamos estar atentos a essa questão, justamente para não inviabilizar, né, a movimentação analítica, né? Estar atentos de que essas bagagens, às vezes, que aparentemente servem para nós como estrutura, mas exatamente uma estrutura que nos prende, né? Que não nos faz flutuar, né?
que não nos faz ter uma visão flutuante sobre essa movimentação toda. Então, interagir com essa perspectiva de que em cada momento aquele sujeito sempre vai se colocar de uma maneira ou outra, interagir para uma análise que consiga fluir de uma maneira mais livre, mais leve, né? Sem ânsia por compreensão. Então, é uma movimentação muito... Porque estar em análise não é algo fácil, né? Nós precisamos interagir com isso. Estar em análise é algo muito difícil, né? As pessoas falam assim para mim, cara, não sei por que eu venho te ver essa semana, sabe? Não sei por que eu estou aqui, porque realmente essa movimentação clínica é uma movimentação muito dolorosa às vezes, né? Em alguns momentos é prazerosa, né? Em outros momentos é dolorosa, em alguns momentos é desafiadora, enfim... Então, nós precisamos criar um ambiente que realmente se movimente de uma maneira mais leve mesmo, sabe? Uma psicanálise que consiga interagir com esse sujeito que muda cada análise, né? Que muda cada análise. É a questão do analista inventivo, né? Aquele analista que precisa se adaptar àquela realidade. Sabe? Então, qual é a realidade que eu tenho hoje? Então, é essa realidade que me cabe interagir. Então, não trazer, não contaminar com a análise de hoje aquilo que me aconteceu na outra análise semana passada. É justamente se reinventar, porque a cada momento aquele analisando é um outro analisando e nós precisamos interagir, né, nessa movimentação, justamente para poder se criar um ambiente mais leve, acolhedor. E por que nós temos a ideia sempre de acolher? Porque nós sabemos o quanto que esse processo é um processo importante, né? Eu acredito que é um processo fundamental, né? E eu falo isso como alguém que é analisado, né? Que está... Eu travei para você, não, né? Não. Travei não, né? Como alguém que está em análise, né? E sei o quanto isso é importante para mim, e ao mesmo tempo sei o quanto isso é difícil para mim, e entendo o quanto isso é necessário para mim, né? Então, são muitas movimentações diante desse processo. Então, por isso que ele precisa necessariamente ser um processo acolhedor, né? Porque se ele não for acolhedor, o sujeito ele não dá conta de passar por esse processo, sabe? Se esse processo não for um processo que se movimenta por voltas, né? Que se movimenta interagindo com essa realidade, que se movimenta por essa questão de se inventar e de sempre ressignificar essa construção clínica, é uma movimentação, Alexandre, que o sujeito, de fato, não consegue dar conta. Então, por isso que nós nos dedicamos em desenvolver uma psicanálise que realmente acolha, para que o sujeito consiga, né, consiga interagir com essa movimentação. Para você, eu estava até lembrando, por exemplo, que alguns colegas, né, por uma questão de fixação, memória, tem um pouco de dificuldade de fixar algumas coisas, têm esse hábito de fazer anotações durante o atendimento, né? Não é que isso não é recomendável, muito pelo contrário, caso você sinta necessidade de anotar, anote, né? Se puder não anotar no momento, melhor não anote, né? Porque enquanto você está preocupado em tomar notas, em anotar o que está acontecendo, o que está sendo dito, você deixa de prestar atenção no outro, né? Você deixa de realmente... você acaba cortando essa escuta flutuante, né? Essa escuta realmente livre. Ao mesmo tempo que eu gosto muito dessa perspectiva bioniana, né? Que traz para a gente esse lugar do chegar sem esvaziado, com esse processo de esvaziamento. Eu acho que faz muito sentido, porque a gente tem que estar preparado para lidar com uma outra demanda, um outro sujeito, um outro pensamento, porque nós, como seres humanos, a gente está o tempo todo mudando, né? Hoje eu penso uma coisa, hoje eu desejo separar da minha esposa, né? O exemplo que a gente acompanha com bastante frequência na clínica, semana que vem eu estou amando a minha esposa, e ela é a melhor pessoa da minha vida, eu quero ela muito. Exatamente, né? Daqui a uma semana... né? Eu volto de novo dizendo que eu não aguento mais, que essa vida está muito difícil, porque eu me sinto um prisioneiro, eu me sinto quase que como diz na linguagem de um analisando, eu me sinto em regime semiaberto, né? Ele diz isso, como se eu usasse uma tornozeleira eletrônica, né? Eu posso ir até ali. Mas, exatamente. Brincadeiras à parte,
Mas nós, né, eu acho que esse esvaziamento, ele é importante para nós, porque senão a gente começa a se colocar nesse lugar de questionar, mas que pessoa contraditória, né? Exatamente. A pessoa não sabe o que quer, hoje ela quer separar, amanhã ela quer estar junto, hoje ela está amando, amanhã ela odeia, né? E aí a gente deixa de escutar esse sujeito, né? De prestar esse acolhimento que ele busca ali naquele momento, em prol de uma verdade que nós defendemos, né? Ou de algo que nós defendemos como verdade em função de uma sessão. Faz muito sentido. Agora, ao mesmo tempo, eu fico pensando como é que a gente pode pensar o próprio manejo clínico, né? Considerando que tem alguns pacientes, analisando, por exemplo, que tem um pouco de dificuldade para falar, e a gente às vezes se depara com o silêncio, né? O silêncio do paciente, do nosso analisando, ele não sabe por onde começar, ou às vezes você percebe que ele começa a falar por uma série de coisas que não tem nada a ver com a história dele, ele está contando do trabalho, ele está contando das pessoas, da vida de outras pessoas, e às vezes alguns colegas já me perguntaram como que eu trabalho esse manejo clínico, né? Eu, né, trazer algumas reflexões para ver se ele segue ali alguma sugestão para retomar o processo de análise ou aquilo que ele está evitando falar. Mas se eu percebo, por exemplo, que ele não volta no assunto, eu, como analista, eu não insisto, porque não é o meu desejo como analista, né? É o desejo Exatamente. analisando. Então, eu acho que esse esvaziamento ele é importante, mas o manejo clínico também, ele requer que em alguns momentos a gente faça essas pequenas intervenções, né? Intervenções clínicas, o próprio manejo clínico é diferente de dizer, vamos falar sobre isso hoje, né? Porque é uma tendência, né? Assim, as pessoas acham que ser terapeuta, ser analista, é quando começa a atender um novo paciente e fala, me conta da sua infância. A primeira coisa que aparece. A única coisa que a pessoa não quer falar é da infância dela. Ela quer É falar isso de aí. qualquer coisa, menos da infância. Mas me conta como é que foi a sua infância. Então, por que para Isso mim dá é muito no início, importante? né? No início da clínica a gente age muito assim, né? Sim, Desse por que jeito para muito mim engessado, né? é tão importante saber, por exemplo, da infância do outro, né? Por que não é importante dar lugar a essa associação livre, né? O que o outro pretende comunicar, aquilo que ele deseja trazer para o setting. E quando ele fala, ah, eu não pensei em nada, eu falei, que bom que você não pensou em nada, né? Então, a partir desse não pensar em nada, me fala a primeira coisa que vem à sua mente. E é interessante que quando eles falam para a gente, hoje eu não pensei em nada, eu não tenho uma pauta para a nossa sessão de hoje, eu Sempre é fico assim, analisando mais sempre é pauta. assim. Sempre é assim. Sempre Mas é você assim. sabe que a gente aproveita aí, manda coraçõezinhos para a gente, incentiva a live, viu? Compartilhem, aciona o aviãozinho, convida os colegas para participarem e sejam bem-vindos, quem está chegando agora. Muito boa noite a todos. A gente continua aqui numa prosa. Começamos falando sobre o acolhimento, né? A noção do Participe da acolhimento. conversa também, né? Mandem aí mensagens, perguntas. Isso, Fique compartilhem à com a gente vontade aí a também, opinião né? de vocês também. Vamos trocar uma ideia. O objetivo é esse, a gente construir conhecimento, essas lives, elas são enriquecedoras nesse sentido. Mas eu falo, o acolhimento, né, a gente tem que estar muito atento com essa noção do acolhimento, porque alguns acham que o acolhimento é realmente, eu estou sofrendo, tadinha, né, que pena que você está sofrendo, né? Então, também existe essa ideia de que acolher é também, né, ficar ali bajulando o teu paciente. Não é isso, gente. Né? Acolhimento não é isso. Né? O Exatamente. acolhimento vai muito além de tudo isso. Né? O acolhimento
E acolhimento também, esse dia engraçado, né? Vindo uma imagem aqui na minha cabeça, a noção de que acolher as pessoas significa não cobrar delas, que é um tema que também nos provoca bastante, né? Claro. Se eu estou cobrando, né? Se eu sou um profissional, eu sou um terapeuta e cobro, então, será que eu poderia falar em acolhimento? Né? Então, como diz a nossa colega de São Paulo, a Débora Damasceno, ela fala que o tempo é um dos recursos mais preciosos que nós temos, né? Então, quando eu oferto a minha escuta para o outro, né, eu ofereço essa escuta para o outro, eu estou oferecendo para o outro algo que eu tenho de mais precioso na minha vida, que é o meu tempo. Então, por que não cobrar, né? O fato de ser remunerado, receber um honorário, receber um pagamento em troca dessa escuta, não quer dizer que eu não estou oferecendo acolhimento. Mas também não quer dizer que pelo outro está pagando, que a gente também precisa se sujeitar a tudo, viu? E Exatamente. alguns acham assim, já que estão me pagando, eu vou fazer o que ele quer. E a gente às vezes abandona os preceitos, né? Tudo aquilo que nós aprendemos em relação à psicanálise, muitas vezes pela nossa incapacidade de poder abandonar, muitas vezes, alguns pacientes, né? De poder fazer essa Exato. escolha. Porque a nossa situação social e econômica no Brasil, ela nos coloca nessa posição, a gente não pode negar essa realidade, né? Então, muitos não podem se dar esse privilégio de falar, olha, estou atendendo um paciente, estou analisando, começa a perceber um processo transferencial negativo, não é positivo, isso começa a afetar a análise, e eu preciso saber em que momento dizer, olha, está no momento de você procurar um outro colega, um outro Exatamente. né? E Exatamente. tomar essa decisão é muito difícil para nós, no contexto socioeconômico do Brasil, já que aquele que sobrevive da psicanálise tem dificuldade, muitas vezes, em lidar com isso, né? Com esse equilíbrio entre a noção da própria prática da clínica, os aspectos éticos e, ao mesmo tempo, o que nos demanda, né? O que nos move. Né? A necessidade, né? Você A questão gosta de muito dessa necessidade. palavra da movimentação, né? O que nos movimenta, Não, né? eu gosto. Então é importante. Então, gente, a gente não pode, mensagem para todo mundo, não pode ter vergonha de cobrar, não pode É ter isso aí. vergonha de dar o seu preço. Se um analisando esqueceu de pagar, não tem mal nenhum em mandar uma mensagem assim, não, fulano, você já fez o depósito, né? Que dia que você vai fazer, o que aconteceu, houve algum imprevisto, não tem mal nenhum nisso, a gente não abandona o lugar do acolhimento por conta disso, viu? A gente não ocupa um lugar diferente por conta disso. Porque aí nessas horas parece que tem muito mais a ver com o nosso medo de estar incomodando, ou de estar, né, cobrando, e a gente tem que estar um pouco atento com essas noções que nós temos, estruturas psíquicas, o próprio superego, que acaba nos impondo também algumas barreiras nesse sentido. Perfeito, acaba sendo até uma troca em relação a esse acolhimento, né? Exatamente. É uma troca de acolhimento. Nós precisamos interagir assim, né? É uma relação que precisa entrelaçar, não é uma relação de uma única via, é uma relação de via dupla, né? Então, essa pessoa ela é acolhida e, de alguma maneira, acaba acolhendo também o analista, né? Fazendo essa movimentação em relação a esse investimento que ela está fazendo na sua análise. E também é uma movimentação de próprio acolhimento também. Né? A pessoa, quando ela investe na sua análise, é uma movimentação de próprio acolhimento. Nós precisamos interagir com essa perspectiva também, né? É uma movimentação também de responsabilidade com a sua movimentação, como eu gosto de falar sempre a palavra movimentação, né? Então, é acolhimento mútuo, né? Então, eu sempre acredito que o sujeito, ele precisa, de alguma maneira, Alexandre, se responsabilizar pela sua análise. Então, eu tenho pessoas que os pais pagam análise, eu tenho pessoas que a esposa paga análise, que o esposo paga análise.
E aí, eu sempre falo com ele o seguinte, cara, como que você se responsabiliza por essa análise? Porque é importante o sujeito se responsabilizar por essa análise, né? Essa movimentação precisa vir dele também. Então, de alguma maneira, ele precisa interagir com isso. De alguma maneira, ele precisa assumir a responsabilidade. Em relação ao adolescente, ele fala, olha, eu comecei agora a lavar a louça, a arrumar meu quarto, porque a minha mãe paga a análise. Ok, então é uma maneira de se responsabilizar. Quando eu comecei, eu fazia muito atendimento social, né? Então as pessoas, eu sempre criava mecanismos para que as pessoas interagissem com essa responsabilidade, porque isso fala do próprio acolhimento, né? Porque às vezes estamos tão preocupados e dedicados a fazer tantas coisas pelo outro, né, que esquecemos de fazer pela gente mesmo. Ou quando fazemos para a gente, nós fazemos a partir de uma movimentação muito para fora, né? Então é sempre aquilo que um outro pode ver, e a análise não, né? A análise é esse encontro que você tem com você, né? Então, interagir com essa questão é também interagir com esse acolhimento que o sujeito está se dando, né? Então, é uma questão de acolhimento em relação ao analista e ao próprio sujeito. Então, interagir com isso é importante. Diante de uma fala que você colocou, eu achei, quando você falou sobre a questão de se esvaziar do outro, isso é muito importante, né? Aquilo que Bion traz também, né? Sobre se esvaziar do outro, mas o analista também ele precisa ter a ideia de que ele também precisa se esvaziar dele mesmo, né? Nessa movimentação analítica. Você tem que sair né? de cena, né? No caso aqui, o Alexandre, pessoa, pai, irmão, filho, marido, tem que sair de cena, né? Eu não posso chegar nessa cena com as minhas histórias, com a minha própria vivência. Exatamente. Também porque se eu trago todos esses claudicídios para cá, e se você traz todos esses Alexandres, a análise, com certeza, ela é contaminada, justamente porque o boleto vem esse mês que vem. Então, se eu trago o Cleubeci pai, eu trago o Cleubeci que precisa pagar a escola, então talvez eu acabe me movimentando na perspectiva daquilo que o outro quer ouvir, justamente para mantê-lo ali, justamente porque eu não consegui, nessa movimentação, me esvaziar, entende? Então, nós precisamos interagir nessa perspectiva sobre a necessidade de realmente sair, né? Se esvaziar do outro, porque a cada momento o outro é um outro novo, mas também, em cada atendimento, se esvaziar de si mesmo, né? Então, construir essa realidade é muito importante e faz toda a diferença para essa nossa movimentação. Né, toda diferença. Então, achei importante estar colocando isso aqui para a gente hoje. Cleubeci, aproveitando a oportunidade, para quem está nos acompanhando, pessoal, a Ordem Nacional dos Psicanalistas, há algum tempo, abriu um projeto de acolhimento para os enlutados em razão da Covid. Se você quiser comentar um pouco mais do projeto, viu, Cleubeci? Eu sei que você acompanhou um pouco mais de perto, mas... falando em acolhimento, nós temos diversos colegas que abraçaram esse projeto, abraçaram essa causa. Eu gostaria de deixar o convite para todos. Quem tiver interesse depois, fala comigo, fala com o Cleubeci e a gente direciona. Só entra em contato. Viu? Para que, caso vocês conheçam alguém ou vocês estejam passando por esse processo de luta em relação à Covid e realmente precisem de um acolhimento, nós nos unimos, né, enquanto ordem, enquanto colegas da associação, para poder oferecer esse acolhimento para um público geral, e isso é muito importante, viu, pessoal? Então, Cleubeci, se você quiser comentar um pouco mais do projeto, aproveitar um pouquinho. Não, achei que você foi perfeito, exatamente isso, né? Aqui também eu estou vendo algumas pessoas, Renildo, ele também coordena um projeto muito legal, chamado Mente Saudável também, que trabalha com essa escuta emergencial, o GEPA, a ordem, né? Então, nós temos muitas ferramentas, né, para estar desenvolvendo esses atendimentos. Então, se você está vendo essa live agora e sente que precisa interagir, né, com essa movimentação. Uma outra coisa importante, quando você estava falando isso, desculpe interromper, é que me veio outra... Eu estou aqui em associação livre, né? Eu estou aqui em associação livre. E aí me veio uma outra coisa em relação ao acolhimento, né?
o acolhimento, ele não é uma captura, né? Não é algo, o professor Renato fala muito isso, ele não é uma captura, né? Ele não é algo que eu preciso ir lá buscar. A pessoa precisa dar conta de querer ser acolhida, né? Porque também, senão, essa movimentação de acolhimento, ela não funciona. É mais do que um querer. Muitas pessoas até querem, mas tem pessoas que não conseguem dar conta, né? Mas Então, o analista interagir com essa realidade é importante também. Pode falar. é importante, e aí eu até trouxe isso para a nossa live de hoje, para a gente não esquecer de falar da aliança terapêutica, porque muitas vezes, né, eu tenho esse desejo do acolhimento, mas não necessariamente o outro quer ser acolhido, e às vezes o outro quer ser acolhido, mas até eu, como analista, não me sinto muito confortável com aquele passando por Exatamente. alguma questão, algo que esbarra em mim, e a gente acaba não conseguindo estabelecer esse para-analítico, essa aliança terapêutica. Então, também é importante que a gente esteja atento a essa aliança terapêutica, né? Ela é muito importante para o processo analítico. Sem essa aliança, é difícil falar em análise, é difícil que a análise É aconteça. verdade. Não, ela não acontece, né? É difícil, E aí, né? A quando a gente gente acaba for dando voltas, né? quando a gente estava até comentando, né, sobre essas noções da neurose, da psicose, eu fiquei me lembrando muito, né, de um dos 5 casos clínicos ali do Freud, da própria Ana O, né, da Berta, e em alguns momentos nessa linha tênue, né, entre neurose e psicose, ela entra em um processo meio psicótico, passa a quase que incorporar aí um outro dialeto, um outro idioma, e claro, o Freud não a abandona, né? Ele continua ali, acompanha o caso dela. Eu acho que esse é um exemplo muito bonito para nós, mas claro que a linguagem, né, a função da linguagem é muito importante para nós dentro da clínica, né? Essa escuta flutuante só é possível através também de uma contrapartida que é uma linguagem, que é uma comunicação clara, que é uma comunicação que acontece de modo fluido, sem muitas barreiras, através do nosso analisando em direção ao analista, nesse movimento do analisando em relação ao analista. E eu percebo que quando a gente começa até debruçar sobre alguns casos, né? Por exemplo, esses dias eu estava acompanhando um caso aí de um analisando, interessante, um caso, por sinal, que ele traz toda uma narrativa, uma história de vida, em que antes de, alguns já até acompanharam isso, mas eu vou trazer aqui para a nossa live, antes dele, todo mundo falar em política de cancelamento, ele já cancelava um monte de gente por aí afora, né? Então, bastava fazer alguma coisa que essa pessoa entrava na lista dos cancelados dele. Verdade. Uma coisa interessante que esse analisando traz é que, né, nessa política de cancelamento, né, ele nunca necessariamente ele entende por que ele chega a cancelar, mas ele cancela. E algo interessante que aparece é que ele traz algumas narrativas que, assim, ele tinha rapidamente uma amiga, né, para que todos entendam, tinha um caso de uma amiga ali, que ela entra num relacionamento que tinha pouquíssimo tempo, 6 meses, e vai morar com essa pessoa. Então ele se posiciona e fala, nossa, mas você não acha que falta pouquíssimo, tem pouco tempo que vocês estão juntos, para vocês morarem juntos? E a resposta foi bem amigável, no sentido, não estou te pedindo sua opinião, estou só te comunicando, né? E aquilo já gera nele aquele sentimento de que, uau, né? Essa pessoa, né? Quem dizer ser minha amiga não pode me tratar assim. Depois ele comenta ao longo dos relatos, né? Que essa amiga reaparece na vida, faz parte da vida, do núcleo familiar, e ela pede ajuda para o companheiro, para a companheira desse analisando, né, para que saia para procurar algumas casas, porque essa pessoa trabalhava como corretor de imóveis e tal, e essa pessoa dedica muito tempo, bastante tempo, quase 2 meses e vários finais de semana, levando essa amiga para olhar casas, uma casa tem um valor bem significativo, ela acaba não comprando essa casa com essa pessoa, acaba comprando com outro, não se justifica, não fala nada, e essa pessoa, essa companheira do analisando, fala, tá tudo bem, né? Assim, faz parte da profissão, faz parte do meu rol, né? É isso mesmo, eu tenho que lidar com isso, a gente lida com isso todos os dias, eu não tem problema nenhum em relação a isso. Mas o analisando, né? No caso essa pessoa, ela se percebe nesse lugar do incômodo, né? E ela fala, nossa, foi péssimo o que fez, essa pessoa realmente não serve para mim, e por aí vai e tal. E até ali, a narrativa parecia perfeita. A narrativa ganha um outro contexto a partir dali.
Ah, mas eu não quero essa pessoa mais na minha vida. Imagina essa pessoa dentro da minha casa, o que não pode acontecer, né? Imagina o que ela não pode fazer com a gente, imagina o que ela não pode fazer comigo. E aí começam a aparecer todas aquelas construções fantasiosas, né? Todas aquelas construções que beiram a paranoia, tem um processo neurótico por trás, mas ali você começa a perceber que a história termina e a história começa a ser fantasiada. Então também é interessante como que nós também percebemos que mesmo entre os pacientes ditos normais, os que a gente entende por normais, nossos neuróticos, os perversos, né, existe um processo, né, de viver uma fantasia, de fantasiar algumas coisas, que é muito próximo da psicose. Porque o psicótico vive nesse outro mundo. Mas quando eu crio esse mundo na minha cabeça, eu também estou fantasiando uma realidade que não existe e que sequer vai existir. Então, também é um exemplo para que a gente também comece a fazer esse teste de realidade, né? Esteja atento a esse teste de realidade, porque no caso desse analisando, foi possível chegar, por exemplo, nesse caso, num pequeno teste de realidade, do que era concreto como história, que justificava o cancelamento, já que possivelmente até ali todos os elementos que ele tinha eram suficientes para esse cancelamento, e o que ele passou a fantasiar, e que a partir dessa fantasia também passava a alimentar alguns medos fóbicos que esse analisando apresenta, né, na sua vida cotidiana, ali, enfim. Mas por que eu estou trazendo isso? Né? É exatamente para a gente também estar atento com esses rótulos, né? Também com esse lugar de que, se você está beirando a psicose, você precisa de um psiquiatra. Né? Então, a gente também acaba incorrendo numa interpretação rápida, equivocada, muitas vezes precipitada, né? Porque é verdade que em alguns momentos nós fantasiamos mesmo, nós temos pequenos surtos psicóticos. Né? Vale lembrar que esses dias a gente acompanha um relato aqui em Minas de alguns pacientes que estão internados ali, entubados, e que os familiares, que inclusive trabalham no hospital, tiveram surtos psicóticos dentro do hospital porque não queria que o parente fosse entubado, né? Que não desejava que aquele parente fosse entubado. Surtos a ponto da pessoa ficar até sem roupa dentro do corredor. Né? Então, pessoal, essa capacidade ou essa possibilidade de passar por pequenos surtos psicóticos, todos nós temos. Então, se nós fôssemos realmente colocar essa plaquinha que nós brincamos lá, exatamente, talvez a gente não acolheria ninguém, né? Não haveria acolhimento, né? A gente estaria atento a essa abordagem do sintoma antes do sujeito, né? E não do sujeito antes do sintoma. Eu acho que o preconceito ele acaba se dissolvendo quando a gente começa a entender que isso é uma possibilidade, né, colocada a todos, né? Eu estou lendo esse livro aqui, né? Esse livro aqui de Bion, né? Algumas conversas que ele tem, bem legal. Aí ele fala algo interessante, estava lendo isso hoje, né? Quando questionam ele sobre a loucura, ele diz, se eu posso dizer que um sujeito é louco, eu posso dizer que todos os sujeitos são loucos, né? Então, é uma movimentação de trazer para si essa realidade, né? Essa realidade neurótica, essa realidade psicótica, né? Porque a gente tende a colocar isso de uma maneira muito afastada, né? Nós interagimos muito mal diante dessa realidade que está sujeita a nós. Então, por isso que eu não vejo sentido mesmo, Alexandre, em tentar fazer essa divisão, sabe? Em tentar criar esse distanciamento, estabelecer esses rótulos. Eu, particularmente, eu não vejo sentido, né? Então, se é uma movimentação, se é uma questão, eu estava falando isso no curso sobre racismo, né? Se é uma questão, nós precisamos interagir, nós precisamos acolher, né? Então, se apresentou, eu acredito que nós precisamos nos colocar disponíveis. Claro que interagir, aí que eu acho interessante também, interagir com as nossas limitações pessoais também, né? Existem movimentações que eu sei que eu não vou conseguir dar conta enquanto profissional. Ok, mas eu, enquanto psicanalista, mas não a psicanálise em si. Esse reconhecimento em si, né? É interessante isso. Exatamente.
Exatamente. Então, nós precisamos interagir com essa realidade também, não. Então, essa movimentação eu não dou conta, o que está tudo bem também, né? O que está tudo bem, o que não tem nenhum problema, né? Mas aí precisamos ficar atentos também, porque senão vem a cobrança, né? A sua própria cobrança mesmo em relação à capacidade, tantas outras questões começam a entrar nisso, a gente acaba desenvolvendo também uma movimentação neurótica disso, né? Então, entender os seus limites é importante, mas não limitar a psicanálise em si, né, nessa construção, porque a psicanálise ela dialoga com tudo e com todos, então eu não vejo uma realidade aonde uma movimentação não se encaixa, né? Eu vejo essa limitação interagindo diretamente com o sujeito analista, né? Isso Então faz muito sentido, porque eu estava me lembrando de um caso de um colega, né? Vamos deixar assim, que quando chegava em cena, e aí eu tenho que especificar, infelizmente, que é do gênero feminino, quando chegava em cena e lidava com alguns pacientes do gênero masculino e se sentia, por exemplo, minimamente assediado, ou percebia essa relação transferencial do paciente em relação a ela, não dava conta de continuar com os atendimentos, porque naquele momento não era a figura do analista que estava ali, mas era praticamente a esposa de fulano que estava ali, sabe? Então, isso também é algo importante, a gente também reconhecer os nossos limites, também estar atentos como que nós nos trazemos para essa cena. Se eu entro para essa cena como analista, ou se eu entro para essa cena analítica como, né, a esposa de fulano. É ser honesto, né? Eu acho que essa é a questão. Você precisa... Por exemplo, vou contar um caso muito pessoal aqui. Essa semana mesmo, eu fui atender uma pessoa, né? Ela me procurou semana passada, querendo atendimento, fizemos todos os trâmites. E aí, na movimentação, né, dessa construção nossa, a primeira sessão, a conversa postal, eu percebi que ela criou um ambiente de uma constante interrogação, sabe? Muita interrogação, e uma interrogação que desqualificava, né? E aí eu comecei a perceber que isso tinha uma relação muito forte com a minha cor, né? Ela era uma pessoa branca, de classe média alta, então ela tentava jogar nas entrelinhas o tempo todo a questão, vem cá, mas você tem qualidade para isso? Mas como que você conseguiu se formar nisso? Qual é a sua experiência? Qual é a sua especialização? Você acha que você sendo assim pode me tratar? Assim como, entende? Então, eu comecei a perceber que essa movimentação era uma movimentação muito forte em relação ao preconceito, ao racismo, né? E logo diante dessa realidade, onde nós estamos fazendo um curso falando sobre essa movimentação do racismo no sujeito. Então, eu percebi que eu não conseguiria continuar com ela, sabe? E ela ainda se esforçou para continuar, né? Então, ela interagiu muito bem com essa questão de estar me desafiando, de estar me ofendendo, de estar o tempo todo me enfrentando e questionando a minha qualidade por causa da minha cor. O tempo todo da análise. Te colocando realmente numa situação desafiadora, né? E quando a gente Exatamente. percebe isso em relação ao nosso paciente, ao nosso analisando, nós já estamos falando provavelmente de um processo de racionalização, um mecanismo de defesa que segue a frente. Exatamente. Um processo transferencial negativo. Importante mesmo. Meu amigo, eu queria dar uma sugestão. Eu queria aproveitar para agradecer todo mundo que participou, né? Abrir o espaço para você também agradecer. Pode ser que a qualquer momento a live termine, eu acho que a gente já está caminhando para 1h30. Então, se acontecer, a gente aproveita para deixar aqui um carinho, um agradecimento à participação de todos que entraram, todos que colaboraram, todos que, né, trouxeram mensagens para nós, mensagens tão importantes, tão colaborativas, né, pessoal? O Renildo, Antônio falou sobre a arte, a gente pode tentar falar na sequência, viu, Antônio, um pouquinho, mas vamos aproveitar primeiro para fazer esse breve encerramento e a gente vai falando um pouquinho mais para vocês antes do sistema nos cortar. Perfeito, eu queria agradecer a você, Alexandre, pelo convite. Como eu falei lá no início, é sempre um prazerzaço de verdade estar contigo. A nossa troca, para mim, é muito enriquecedora. Eu gosto muito dessa forma como a gente se comunica, eu acho muito legal. Agradecer o pessoal
que está aí com a gente, a galera toda. Eu não estou conseguindo ver, porque a minha câmera, por algum motivo, ela está com um zoom, então eu estou muito distante da câmera e por isso eu não estou conseguindo ler os comentários. Então, é só gratidão mesmo. Muito obrigado, pessoal, pela interação, pela parceria e estamos juntos. Pronto. Meu amigo, gratidão. Temos nós, como diz os colegas aqui, você é uma pessoa exemplar, você abordou um tema que muitas pessoas, como disse a Aline, têm vergonha de abordar. Parabéns pelo seu trabalho, parabéns por sair à frente, por abordar esse tema. A gente acompanha isso é uma realidade social. Todos nós vivemos ou sofremos preconceito de alguma forma e isso é fenomenal. Parabéns por esse trabalho também. E falando nisso, a Mauri está com a gente semana que vem. Nós temos uma live e nós vamos falar exatamente um pouquinho sobre o tema racial, nós vamos falar sobre o sujeito, nós vamos falar sobre o outro, mas a gente vai tentar trazer algumas questões também sobre o racismo. Muito legal. A Mauri todos convidados a participar. Acho que vai ser uma oportunidade também maravilhosa de ouvir mais um colega, né? Fantástico, Mauri, fantástico. Como diz você, né, meu amigo? Como a gente lida todos os dias com esses desafios, com as pessoas que nos desafiam. E vou te falar assim, o teu manejo para a situação foi um manejo exemplar. Que bom que você conseguiu conduzir, soube conduzir isso. Eu acho que é isso que a gente tem aprendido, né? Eu acho que nessas interações, nesses encontros, a gente vai aprendendo um com o outro. E esses dias eu comentei contigo, né? Logo depois do curso, eu tive uma situação que um analisando trouxe o tema do racismo, porque esse tema apareceu e trouxe o tema para a nossa análise. E, gente, naquele momento, quando eu entrei com outra cabeça, né? Eu entrei com outro olhar, eu entrei com uma outra visão, porque eu tive a oportunidade de aprender algo novo contigo. Eu continuo aprendendo também, todos os dias. Perfeito. Pô, obrigado, Alexandre. Eu fico feliz. É um desafio, né, a gente se movimentar para falar sobre esse assunto. É um desafio, mas quando eu recebo esses testemunhos, né, isso me traz muita paz, sabe? Isso me traz muita paz. É um desafio muito grande de falar. Ao mesmo tempo que isso é um desafio, isso é uma necessidade, né, que tem se apresentado cada vez mais na clínica e nós precisamos estar preparados para poder acolher, né, essa movimentação desafiadora que tem se apresentado, que é a questão em relação ao racismo e ao preconceito de uma maneira geral. Então, tem sido uma experiência muito ímpar estar conduzindo esse curso, experiência muito ímpar mesmo, porque conforme a gente vai estudando, a gente vai aprendendo, interagindo, a troca em relação aos alunos também é uma troca super importante, e, consequentemente, né, aliás, e junto com isso, a Aline, ela nos deu um presente para mim e para a Mauri, né, ela nos convidou a conduzir um grupo de escuta terapêutica para homens, aonde esse assunto se coloca de uma maneira muito forte, e nós estamos podendo interagir com esses rapazes de uma maneira acolhedora. Então, são movimentações, né, que têm me feito crescer muito, né? São movimentações, tanto pela Ordem, quanto pelo GEPA, quanto pelo Tela Preta, as oportunidades que eu tenho de estar contigo no Havia, cara, são coisas muito especiais para mim, que de verdade têm me enriquecido muito, e eu sou muito grato de, nessa caminhada, né, me encontrar com pessoas igual a você, a Aline, a Mauri, Débora, Renildo, então, Ricardo, Jéssica, então são pessoas que eu interajo constantemente e que têm me feito um bem gigante, né? Aquilo que eu falo em relação ao psicanalizar, né? Psicanalizar, expansão em psicanálise, é exatamente isso, né? Essa movimentação que a gente tem de estar sempre expandindo, né? E eu acho que a psicanálise é justamente essa troca, né? Eu acho que essa movimentação, é isso que a gente constrói, é que nos faz expandir. Foge não, ultrapassa dessa questão, dessa questão só da aprendizagem, né? Então, esse contato, essa movimentação, ela é muito importante para a expansão daquilo que a gente acredita enquanto psicanálise, e construir isso com vocês tem sido maravilhoso de verdade mesmo. E é tão bom, né? Só gratidão.
apesar de serem temas sensíveis, é tão bom a gente poder tratar de temas como esse, falar um pouco de Ótimo. acolhimento, problematizar um pouco esses questionamentos que aparecem sobre o lugar nós como psicanalistas no acompanhamento, na escuta dos psicóticos ou não. A minha única ressalva, pessoal, para esse momento, realmente, caso a gente encontre um paciente analisando que realmente não seja possível, que ele não consiga falar, talvez aí entre o recurso da arte, né, que eu acho que foi o Antônio que nos perguntou aqui anteriormente, foi o Antônio mesmo. Então, o recurso da arte, a arte-terapia poderia ajudar um pouco nesse processo, né, outras formas de comunicação, de expressão. Inclusive, a gente tem aí a própria história do Holocausto brasileiro, né, que conta um pouquinho aí praticamente uma sede, um hospício, né, que tinha na região de Barbacena, aqui em Minas. A gente vê várias produções, né, artísticas que aconteceram nessa época, mas também outras tantas coisas, porque esse acolhimento não existia. Que bom que a gente está em outros tempos, né? Que bom que a gente chegou a viver e que hoje nós temos essa oportunidade maravilhosa de falar sobre temas tão importantes, tão sensíveis. Pessoal, gratidão a todos, gratidão pela participação. Meu amigo, inquestionável, assim, cada palavra, cada momento, cada movimento que você faz, a gente fica aqui vibrando. É muito bom, viu? Sempre muito bom. E de coração a todos, muito obrigado por terem participado. A gente vai ter outros Gratidão como esse, a gente tem feito mais movimentos como esse, e vocês vão ver que além desses movimentos, um dos movimentos que estão por vir aí em pouquíssimo tempo, já regional da UNP aqui em Minas Gerais também. A gente está trazendo aí com o apoio do Dr. Davi, da doutora Aline, do Dr. Claudeci, do Dr. Mauri, né? O apoio também do Gustavo, de tantos colegas. A gente está trazendo também mais uma regional para fortalecer aí a nossa profissão, fortalecer esses grupos, esses momentos que são tão importantes para todos nós. Grande abraço para todos. Obrigado, meu amigo. Valeu, obrigado, Alexandre. Tchau, obrigado, pessoal. Até a próxima, né? Para mandar alguma dúvida final aí, a gente pode aproveitar os minutinhos, viu? Mas de qualquer forma, mais uma vez, cortar, né? Podemos deixar. Gustavo está dizendo aqui que foi ótimo, a Aline já mandou vários elogios, gratidões, o Alexander é aluno nosso aqui do Instituto Avia. Obrigado, Alexandre, pela participação. Diz que as experiências são enriquecedoras, agradeceu a todos nós. O Terapeutas também comentou, somos muito gratas pelo suporte às masculinidades. Que lindo, gente, que dizer lindo. Parabéns pelas palavras. Também. Eu que sou grato. Muitas palavras aqui de gratidão, né? Elogios à live. Enfim, eu acho que a gente consegue trazer para vocês o que a gente esperava hoje, é acolhê-los de alguma forma também nesse momento, nessa escuta, né, nesse espaço de compartilhar algo de nós, algo daquilo que nós estamos aprendendo juntos. Viu? Até mais, pessoal. E é isso. Até, pessoal. Um abraço. Obrigado. Foi ótimo estar com vocês aqui. Igualmente.